noite, gente. Como vocês estão? Muito frio, né? Parece que no frio a gente fica mais contido, mas a gente já vai esquentar. Porque eu quero começar de um jeito diferente hoje. Hoje, durante o nosso discipulado de solteiras aqui... Bom, peraí, falando nisso, quem aqui que ainda é jovem solteira e que não está participando dos nossos discipulados? Raquel, eu sei que você não está participando. Eu não sei o nome de todo mundo, mas eu sei que tem muitas jovens aqui que ainda não estão participando. E, gente, tem sido uma bênção. Tem sido um tempo de edificação, um tempo de conexão, principalmente. Não é algo chato, né? Porque a gente fala assim, nossa, é discipulado de jovens solteiras. Meu Deus, não quero nem passar perto, né? Deve ser muito chato. Mas, se você não está participando, se você tem interesse, a gente pode conectar você com alguém que já veio algum dia, que já participou, que a pessoa vai te contar como é legal e você vai querer vir nos próximos, amém? E, falando nisso, nós fizemos algo hoje, lá em cima, que foi muito legal. E eu quero, para a gente dar uma esquentadinha, repetir isso aqui com vocês, que é o seguinte... Sabe aquela historinha chata de olha para o seu irmão e repete? É mais ou menos isso, só que é um pouco pior, tá? Eu quero que vocês escolham uma pessoa, assim, de preferência que vocês não conheçam, e entregue algo para essa pessoa. Pode ser um elogio, pode ser um Deus te abençoe, qualquer coisa que vier no seu coração. Eu quero que você saia do seu lugar, encontre uma pessoa e faça isso que eu falei. 1, 2, 3 e já! Vai, vai, vai! Temos alguns segundos. Não vale se você já conhece, hein? Tem que ser uma pessoa que você não conhece. Pode orar pela pessoa. Se movimentando para esquentar. Vocês já fizeram, já? Ah, então tá bom. E aí, como que foi? Foi bom? O que a pessoa falou para você te edificou? Esquentou também? Tadinha da Nath, tá com o dedinho machucado. Mas, gente, isso é só pra gente quebrar o gelo, pra gente começar, mas pra gente também entender que é desde aí que começa a nossa disponibilidade. Porque quantas vezes a gente tem algo precioso para falar para alguém e a gente acaba guardando, a gente acaba não falando, né? Às vezes Deus coloca algo no nosso coração que é para a gente edificar a vida da pessoa e às vezes a gente acaba deixando passar. Ou porque a gente está com muito frio e não quer sair do lugar, ou porque a gente fica com vergonha, ou porque a gente fica com medo da pessoa achar que a gente é meio louco, né? Mas, às vezes, um elogio que você faz para aquela pessoa aquele dia, um bom dia, um Deus te abençoe, qualquer coisa que você entregue para essa pessoa naquele dia pode mudar o dia dessa pessoa. E isso é estar disponível. E, quando eu estava montando essa palavra, eu pensei, né? O que será que significa essa palavra genuína? Que tem algumas palavras que a gente sempre fala, mas a gente não sabe, assim, exatamente, se alguém te perguntar, tipo, o que significa genuíno? Às vezes, na nossa cabeça, a gente fala, peraí, deixa eu pensar, o que significa? E eu fui pesquisar. E é engraçado, gente, que, assim, se vocês pegarem o meu Google aqui do celular, eu amo pesquisar palavras. Tem, assim, umas coisas, assim, que, tipo, às vezes eu tô fazendo outra coisa, assistindo algum programa, alguma coisa, eu vejo uma palavra e falo, meu Deus, o que isso significa, né? Porque eu gosto de entender o que significa. E essa palavra genuína significa aquilo que não é falso, nem é adulterado, autêntico e verdadeiro.
porque às vezes a gente está disponível, só que é uma disponibilidade verdadeira? Será que a gente está verdadeiramente mesmo disponível? Né? Aqui nós temos na Logos uma palavra que é a nossa palavra rema, vamos dizer assim, que é a palavra rinene, que quer dizer eis-me aqui. Eis-me aqui, seja quando for, como for, a hora que for, apenas me diga e eu farei aquilo que agrada o teu coração. Esse é a verdadeira disponibilidade genuína. E para começar, eu quero aqui ler com vocês rapidamente, estou usando a NVI. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Agora, eu quero que vocês foquem nessa próxima palavra, nesse próximo trechinho, que diz lá: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. E depois lá no 21, indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o João, o seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, de novo, deixando imediatamente o seu pai e o barco, os seguiram. Então aqui a gente pode entender, né, essa passagem aqui é quando Jesus chama os primeiros discípulos. E aqui nos 2 casos a gente percebe que no mesmo instante e imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. E até às vezes a gente entende o nosso chamado, né? A gente entende o que é estar disponível, a gente entende que a gente precisa estar disponível, mas às vezes a gente reluta para dar sequência naquilo que Deus pediu para a gente. E às vezes o que separa a gente daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida é esse imediatamente. Que às vezes Deus não quer que você fique pensando, Ele não quer que você fique esperando vir um sinal dos céus, um anjo aparecer. Ele já colocou isso no seu coração, então é imediatamente. E isso me faz lembrar, lá em 2016, quando eu ainda namorava o Lucas, e eu comecei a entender que eu precisava me posicionar. E na época ele era presbiteriano desviado e eu era católica. E a gente combinou que a gente ia então, um domingo na missa, um domingo na igreja, porque a gente, né, não queria ceder nem um lado nem o outro. E na igreja católica tem eu esqueci como que chama agora, mas tem um calendário anual. E nesse calendário anual, cada mês, né, cada tempo fala sobre um assunto. E nesse tempo estavam falando sobre essa questão dos pescadores de homens. E tinha um banner sobre isso lá. E todo domingo esse banner estava lá, já faziam alguns domingos. E eu passava despercebida sobre esse banner, olhava, aquilo não significava nada para mim, ia lá, sentava no banco, rezava, ia embora, aí pulava um domingo, eu voltava lá, estava lá de novo, e um certo domingo eu cheguei, e aquele banner, gente, brilhou aos meus olhos. E eu falei, caraca, é isso, né? Eu preciso me posicionar, eu preciso mudar de atitude, eu preciso fazer algo que não tenha a ver comigo. Porque quando eu estava entendendo que eu precisava me posicionar, ainda estava sendo sobre mim. Eu preciso melhorar, eu preciso me posicionar. E quando aquele banner brilhou aos meus olhos, eu entendi que não se tratava de mim. E foi a partir daí que Deus começou a falar comigo e que eu entendi que eu precisava buscar um lugar onde eu seria plantada para aí sim eu conseguir frutificar. E isso me fez passar por algumas questões, algumas situações, que quando a gente se torna disponível, quando a gente se torna genuinamente disponível, Deus vai pedir algumas coisas para a gente. E às vezes são coisas difíceis. E nesse processo, eu tive que romper com cultura, romper com pensamentos, com crenças, romper até mesmo com pessoas,
porque nem sempre é fácil a gente estar disponível. Às vezes a gente vem de uma cultura familiar, de uma religião. Às vezes a gente vem repetindo as mesmas situações. E às vezes a gente não percebe, porque a gente está disponível, mas a gente não está disponível genuinamente, verdadeiramente. Às vezes a gente está disponível do jeito que é confortável para a gente. Então, para mim, estava sendo muito confortável eu achar que estava me posicionando, indo um domingo na missa, um domingo na presbiteriana. E, gente, eu não gostava, né, da presbiteriana, eu achava, meu Deus, só tem gente velha aqui, não gostava. E daí eu ia na missa, daí eu ficava feliz que o Lucas tinha ido comigo, mas assim, também não me encontrava lá. E quando eu entendi que eu precisava estar posicionada e que eu precisaria abrir mão de algumas coisas, aí o negócio apertou, o bicho pegou. Porque é muito difícil quando a gente precisa fazer escolhas para estar na presença de Deus, né? E quantas vezes a gente está disponível, só que a gente quer escolher a nossa missão. E logo no início do meu casamento, a gente passou por algumas dificuldades, e foi nesse momento que Deus falou com o Lucas sobre o ministério dele, sobre aquilo que ele teria que fazer para estar disponível para o reino. Só que Deus falou só com ele no começo, não falou comigo. E eu, sendo casada, eu não entendia aquilo. Eu falava, Deus, eu acho que esse menino está ficando louco. Não é possível. Deus me livre de ser mulher de pastor. Eu só quero ser a irmã do banco, né? Eu só quero ficar sentada ali na cadeira. Não, Deus, eu não quero, eu não entendia. Até que eu entendi que a partir do momento que naquele banco lá da missa, quando eu falei, eu quero ser pescadora de homens, Deus, Ele começou a colocar coisas na minha rede. E eu peguei essa rede, só que eu não sabia tudo que eu estava carregando nessa rede. E a gente só vai descobrir quando a gente tiver coragem de abrir essa rede para contar tudo aquilo ali que Deus colocou na nossa rede. Então, às vezes, a gente já disse sim, a gente já está disponível, Deus ele confiou algo nas nossas mãos, só que a gente ainda não está usando, a gente está só carregando aquela rede cheia. E eu quero contar aqui para vocês uma pequena diferença entre estar disponível e estar disposto. Porque muitas vezes a gente está disponível, só que nem sempre a gente está disposto a fazer aquilo que Deus pediu para a gente. E tem o contrário também, que às vezes a gente está disposto, mas a gente não está disponível. E eu não sei qual desses que é pior, mas a gente às vezes não está disponível por um único motivo, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa que não é a coisa que Deus pediu para a gente fazer. Aí, a gente está sempre naquela palavrinha que a gente ama usar, na correria. Quem que gosta de falar que está na correria? Né? Todo mundo. Ai, nossa, amiga, estou numa correria. Meu Deus, nossa, não, essa semana foi uma correria. E tudo é correria na nossa vida. E eu era essa pessoa, que qualquer coisa eu falava, ah, estou na correria. Não, não posso, estou na correria. Até que eu entendi que eu estava fazendo coisas demais. E muitas dessas coisas foram coisas que Deus não pediu para eu fazer. E não quer dizer, gente, que a gente estar fazendo coisas boas, coisas certas, são coisas que Deus pediu para a gente fazer. Às vezes a gente está servindo em 30 ministérios, a gente está fazendo 1 milhão de coisas. Só que será que tudo isso Deus pediu para você fazer? Ou será que você está no ativismo, só fazendo coisa, para dizer que está na correria? E esses dias até eu vi um meme que eu achei engraçado. Falava assim, eu sempre ando correndo no meu trabalho para as pessoas acharem que eu tenho muita coisa para fazer. E eu falei, gente, na vida às vezes a gente é assim. Porque a gente começa a achar bonito que é bonito ter muita coisa para fazer, né? Eu acho que principalmente a nossa geração já nasceu, a nossa não, né, gente? Vocês já são de outra geração, enfim. Mas a gente já nasceu em um tempo que a produtividade é muito valorizada. Só que às vezes a gente está produzindo coisas que a gente não está produzindo para o reino.
porque a gente está muito cansado, porque a gente está esgotado. E quando Deus pedir para você, abre a sua rede, vê o que tem na sua rede, vê aí os instrumentos que você tem para usar, você vai ver que você está carregando tudo o que você precisa. E aquilo que está fora da sua rede, você tem que deixar para trás. Porque daí é outra pessoa que vai pescar aquelas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e entender essa diferença de estar disponível e estar disposto. E quem que é a melhor pessoa para nos ensinar sobre tudo isso que a gente está falando? Quem que é? Alguém falou baixinho. Jesus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava... Opa, peraí, gente. Tá certo. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que ela viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava sendo livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Aí lá no 35 chega uma informação. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Então ele ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde encontrava-se a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você que levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Nesse texto aqui, gente, é um pouco comprido, mas eu quero destacar algumas coisas. A primeira coisa é a gente entender que Jesus está sempre disponível para a gente. Jesus, ele estava como? Ele estava na correria. Ele tinha acabado de expulsar demônio, tinha uma multidão seguindo ele. Eu acho que ele estava na correria. Ele ia falar assim: nossa, amiga, estou cansada. Tem uma menina lá que está meio doente, ela vai ter que esperar. Se eu fosse Jesus, eu acho que eu teria feito isso, porque eu já estaria muito cansada. Estaria muito na correria. Só que não. Ele ainda estava a caminho de cumprir a missão dele. E como se não bastasse, no meio do caminho, ele ainda curou a mulher do fluxo de sangue. Só que entrando nessa outra parte da história, eu quero contar para vocês uma coisa muito importante, que é: não basta Jesus estar disponível para a gente.
nós precisamos também tomar uma atitude para poder usar da disponibilidade de Jesus. Jesus está sempre disponível. Às vezes, quem não está disponível para Ele somos nós. E quantas vezes a gente deixa passar Jesus e a gente não corre atrás dele? A gente não tem coragem, a gente não tem força para correr e tocar na borda do manto de Jesus. Quantas vezes a gente deixa ele passar pela nossa vida e depois a gente pensa, poxa vida, Jesus passou aqui e eu deixei ele escapar. Só que Jesus é tão bom que ele traz outras oportunidades, né? Então aqui a gente entende que Jesus estava disponível, mesmo estando na correria dele, ele estava com a agenda cheia aquele dia. E se a gente for pensar, o ministério de Jesus foi um ministério muito rápido. E nesses anos que ele trabalhou no ministério, efetivamente, que ele teve anos de preparação antes disso, a gente entende que a gente às vezes não precisa de muito tempo para cumprir o que Deus tem na nossa vida. Às vezes é uma coisa rápida, às vezes são alguns anos ali que a gente precisa se dedicar, que Deus está pedindo para a gente. E Jesus, ele veio para a Terra com esse entendimento, com essa intenção. Jesus, em nenhum momento, ele falou assim, nossa, não, avisa Jairo que hoje não vai dar, eu vou amanhã porque hoje está muito corrido. E é engraçado a gente pensar que, assim, Jairo, ele era o chefe de uma sinagoga, ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma autoridade, né, espiritual. Ele era, vamos dizer, que como se fosse um pastor da igreja. E mesmo assim, ele entendeu que mesmo sendo essa autoridade, mesmo sendo essa pessoa importante, ele precisava de Jesus para curar a filha dele. E às vezes a gente está tão cheio de si, a gente está tão, né, nossa, eu estou tão preparado, eu estou indo tão bem espiritualmente, que eu acho que dessa vez eu vou deixar Jesus passar. Ele vai passar ali, mas eu não vou precisar dele. E até Jairo precisou dele, sendo uma autoridade da sinagoga. Então, Jesus está sempre disponível. A gente precisa, assim como Jairo, assim como a mulher do fluxo de sangue, ir atrás de Jesus, ir ao encontro dele e estar disposto a buscá-lo. E quando a gente fala de disponibilidade, a gente também entende que isso nos leva a pensar em outra coisa, que é a obediência. Às vezes a gente está disponível, só que a nossa disponibilidade genuína não vem, porque a gente não está sendo obediente com aquilo que Deus pediu para a gente. E agora eu quero trazer aqui um personagem, só para a gente lembrar, porque já é uma história muito conhecida, eu não vou nem ler aqui, porque eu estou com medo de errar a referência de novo. E eu quero falar sobre Noé. Noé, eu acho que ele foi um dos caras mais obedientes da Bíblia. Eu não consigo imaginar o que ele passou naquela época. E eu até achei aqui um trechinho de um livro que eu achei que explica bem aqui qual era a situação de Noé naquela época, que fala assim: naquela época ainda não havia evidências de chuva e nem de dilúvio. Ou seja, gente, não existia chuva, nunca teve um dilúvio. E Deus falou com Noé que ele deveria construir uma arca. Eu acho que quando ele falou assim, construa uma arca, Noé daí falou assim, meu Deus, o que é isso? Porque não existia isso. Não precisava de barco, né? Não precisava das coisas, porque não tinha essa evidência. E o povo de Noé zombou dele e chamou de louco. Ninguém lhe deu ouvidos. Suas advertências foram consideradas irracionais, ou seja, estavam chamando ele de louco. Nada do gênero jamais ocorrera antes. Nunca se tivera notícia de que um dilúvio pudesse cobrir a terra. Que tolice construir a arca em uma terra seca, com o sol brilhando e a vida prosseguindo como de costume. E aqui eu quero trazer uma outra reflexão, que é sobre o que os outros vão pensar. Porque quantas vezes a gente já entendeu o nosso chamado, a gente já está disponível e ainda tem algo travando a gente, que é o que os outros vão pensar. O que vão achar de mim
se eu virar crente. E vocês acham que eu não pensava isso? A Andresa também era católica, ela sabe do que eu estou falando. A minha família até hoje me acha meio louca. E quando eu passei pela dificuldade do meu casamento que resolvi permanecer, as pessoas achavam que eu era louca. Mas Deus tinha falado comigo, Bárbara, constrói a sua arca. E a gente tem que ter fé. Porque às vezes a gente vai estar lá, pregando uma tabuinha, pregando 2 tabuinhas. No começo a nossa arca está escondidinha ainda. Então, assim, são poucas pessoas que estão vendo a nossa arca. E a gente vai aguentando, a gente vai suportando. Só que chega uma hora que a obra de Deus vai ser tão grande na sua vida que você não vai ter mais como esconder. E daí você vai ter que escolher se você vai dar continuidade, se você vai botar a sua arca no dilúvio, se você vai preferir ser chamado de louco, porque você estava construindo algo que jamais, nunca ninguém tinha visto antes, ou se você vai desistir. E a gente pensa, né, quantos anos Noé demorou para construir essa arca? Foram muitos e muitos e muitos anos. E ele permaneceu. Ele permaneceu porque ele foi obediente naquilo que Deus pediu para ele. E a gente tem aqui também um outro caso de um outro homem, também no Antigo Testamento, que era um profeta, ele era um mensageiro de Deus, e ele também recebeu uma missão, assim como Noé. Só que aqui a gente tem um exemplo de alguém que fez, igual às vezes a gente faz. Deus fala uma coisa e a gente fala, não, peraí, daqui a pouco eu faço. Deus, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Deus, tá bom, eu vou fazer. Mas pode ser daquele jeito? E Deus está falando, não, não é desse jeito. E a gente, para não ser desobediente, fala, eu vou fazer. Só que a gente dá o nosso jeitinho brasileiro. E de quem eu quero falar agora é de Jonas. Jonas, ele recebeu uma missão. E eu quero destacar aqui para vocês que ele era alguém que tinha intimidade com Deus, porque ele era um profeta. Então, ele sabia quando Deus falava com ele. E ele sabia qual era a missão dele. Ele não ficou confuso, ele não entendeu errado. Né? Às vezes a gente se faz de desentendido e fala, nossa, achei que não era isso, achei que era outra coisa, por isso que eu fiz assim, né? Só que ele tinha entendido. E ele recebeu a missão de ir para Nínive, que era uma cidade que estava precisando dele, para que acontecesse uma libertação. Só que ia ser difícil para essa cidade. Ele ia ser cancelado nessa cidade, gente. Sabe igual fazem hoje na internet, cancelamento? Ele ia chegar lá nessa cidade, ele ia ser cancelado. E ele já percebendo isso, já premeditando isso, o que ele resolveu? Ele resolveu fazer do jeito dele. Quantas vezes a gente fez do nosso jeito, né? E até hoje também ali no discipulado eu estava falando com as meninas, né? A gente está encerrando um ciclo hoje. Agora quem vai acompanhar as jovens solteiras é a Stephanie. Eu vou para uma outra missão. E a gente teve um tempo muito legal ali no final. E cada uma falou algo para mim. E era algo que eu não estava esperando. Foi algo assim que aconteceu sem a gente planejar. E eu comecei a pensar ali naquele momento, enquanto elas oravam por mim. Eu comecei a pensar, comecei a lembrar de palavras que eu recebi lá no início da minha conversão, de coisas que eu nem imaginaria que poderiam acontecer, aliás, coisas que eu não queria que acontecesse, que Deus estava falando para mim, mas eu não queria que acontecesse. E eu comecei a entender que se desde o início eu tivesse aceitado e estivesse disponível genuinamente, talvez eu já estaria vivendo coisas maiores com Deus. Então, às vezes, a gente tem o poder de atrasar o que Deus tem na nossa vida. E a gente precisa estar atento para isso não acontecer. Porque isso foi o que aconteceu com Jonas. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, que era um lugar longe do propósito dele. E mesmo assim ele foi. E o resto da história vocês já sabem, né? Ele foi engolido pelo grande peixe e ele se atrasou totalmente daquilo que Deus tinha para ele.
Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. Ele teve a oportunidade de se arrepender. Ele teve a oportunidade de cair na real e falar assim: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu sei que eu fui para onde eu não deveria ir. E quantas vezes a gente vai para os lugares que a gente não deveria ir? Essa semana também eu sou voluntária em um projeto social que ensina costura, bordado, crochê, e essa semana foi formatura das meninas. E elas sempre brincam comigo porque eu faço desmanchar sempre que não está ficando muito bom. Eu sempre falo assim, olha, não tá bom, desmancha, faz de novo. E no começo elas não gostam. Quem que gosta de ter que desfazer um negócio para fazer de novo, né? E foi engraçado que uma das meninas, na hora de falar lá na frente na formatura, ela lembrou disso. E ela agradeceu, porque ela aprendeu a desmanchar. E ela entendeu que isso também serve para a vida dela. Porque quantas coisas na nossa vida a gente precisa desmanchar, mas a gente não está disponível para desmanchar, ou a gente não tem a humildade de desmanchar para fazer de novo. E se a gente continua fazendo do jeito que está, ficou meio erradinho aqui, eu desviei um pouquinho aqui da onde era para ter ido, eu estava indo nesse destino que Deus pediu, passei ali para comprar uma coca e um pastel, voltei, e quando a gente vai ver, a gente olha para trás e a nossa costura está toda mal feita. Nossa costura está com defeito, está com emenda, está com remendo, e às vezes a gente pensa, eu preciso desmanchar para fazer de novo. Vai dar trabalho? Vai. Gente, quem já desmanchou uma costura sabe que é chato para dedéu desmanchar uma costura. E quando você desmancha, ficam algumas marquinhas. Só que essas marquinhas não se comparam com aquilo que estava dando tudo errado. Então a gente desmancha e faz de novo, e aquilo vai ficar uma pequena cicatriz, que é o buraquinho ali da onde passou a agulha, só que a gente sabe que a gente refez o caminho e que deu certo. E Jonas, ele teve essa oportunidade. Ele se arrependeu, ele pediu perdão, e Deus deu essa segunda chance para ele. E aí sim ele foi para onde ele deveria ter ido, que era para Nínive. E lá ele teve sucesso. Lá ele conseguiu libertar o povo. E ele poderia ter feito um caminho reto, né? Só que eu não quero olhar por essa ótica da história. Eu quero olhar pela ótica de que a gente tem a oportunidade de se arrepender e de fazer certo. E de, a partir daqui, a partir de hoje, entender o que é uma disponibilidade genuína, uma disponibilidade verdadeira e fazer aquilo que Deus pediu realmente para a gente fazer.